Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Esta edição vai ser dedicada aos nossos fundos de mercado monetário e de curto prazo. E para esta conversa convidei o meu colega Pedro Nunes, gestor no nosso departamento de taxa de juros. Bem-vindo, Pedro, pela tua estreia aqui no nosso podcast. Se calhar começamos pelo nosso fundo mais importante nesta gama, pelo menos em termos de dimensão, o nosso IMGA Money Market, uma dimensão substancial, com quase 2,4 mil milhões de euros, que tem atraído muito capital nos últimos anos. Falar-nos, se calhar, um bocadinho qual é a história deste fundo, qual é a sua política de investimentos e o que é que pretende atingir. Sim, é um fundo, efetivamente, tem tido muito boa aderência, tem sido bastante popular nos nossos investidores, tem crescido bastante. É um fundo de muito curto prazo, portanto, o objetivo é sempre priorizar a preservação de capital, retornos estáveis, com muito baixo risco. Portanto, a vida média do fundo é muito baixa, menos de 6 meses. E os investimentos, a maturidade máxima que o fundo pode investir é de cerca de 1 ano e 1 mês. Dito isto, quais são o típico investidor a quem este fundo se dirige, Pedro? O típico investidor é alguém que tenha alguma liquidez extra, que não quer que tenha o seu dinheiro parado, também não quer um perfil de risco demasiado agressivo, demasiado desajustado a expectativas mais conservadoras e, portanto, aí o fundo acaba por ser ideal para quem tem efetivamente essa liquidez extra e um perfil de risco conservador. O nosso fundo tem um nível de risco de 1 em 7, portanto é o nível mais baixo de risco que um fundo pode oferecer em mercado e, portanto, também acaba por ser uma boa alternativa para, por exemplo, um depósito a prazo, porque acaba por dar bastante flexibilidade ao investidor no momento da subscrição e também no momento do resgate. O cliente pode sair quando quiser, sem qualquer tipo de penalização, portanto, tudo isso acaba por fazer com que o fundo seja bastante atrativo para este tipo de perfil de investidor. E ao contrário dos depósitos a prazo, em que tens que deter até a maturidade para não perder esse juro corrido, no fundo, no IMGA Money Market, isso não acontece. Portanto, claro, o fundo valoriza todos os dias, ou todos os dias tem uma valorização, tem uma evolução da sua unidade de participação e, portanto, o investidor pode reforçar quando quiser, pode tirar o montante que quiser, quando quiser, sem sofrer nenhum tipo de penalização. Tu já falaste um bocadinho quais são as maturidades ou o prazo médio de investimento dos fundos, mas fala-nos um bocadinho, se calhar, em mais detalhes, não sem ser exaustivo, claro. Mas que tipo de instrumentos é que este fundo na prática investe? O fundo é bastante diversificado, quer no tipo de ativo, como também depois nos emitentes onde investe. No que toca ao tipo de ativo, o fundo investe em depósitos a prazo e aí nós acabamos por ter uma vantagem versus o típico investidor de retalho, porque, dada a grande dimensão do fundo, conseguimos ter um grande poder de negociação junto das entidades financeiras, conseguir taxas mais atrativas do que o investidor individual conseguiria se fosse tentar fazer um depósito junto dessas mesmas entidades. Portanto, por aí o fundo consegue obter aí uma vantagem e, para além disso, também investe noutros produtos do mercado financeiro, como nomeadamente obrigações e papel comercial. Estes produtos têm uma maturidade, como eu disse, bastante curta, menos de 1 ano e 1 mês, e isso acaba por lhes trazer muito pouca volatilidade, bastante estabilidade e, ao mesmo tempo, conseguem entregar um retorno bastante interessante para quem, mais uma vez, tem um perfil de risco conservador. Para o típico investidor, se calhar, que procura nos nossos distribuidores por bases de dados, no sentido de fundos de mercado monetário, se calhar vai achar estranho ser o único fundo de mercado monetário em Portugal. Mas há razões para a qual isso acontece, porque é um fundo efetivamente muito específico, com uma complexidade adicional face a outros fundos. Podes explicar um bocadinho porque é que isto acontece? Sim, todos os fundos do mercado monetário, neste caso em Portugal o nosso é o único fundo, são regidos pelo Regulamento Europeu de Fundos de Mercado Monetário e esse regulamento acaba por impor bastantes restrições à política de investimento. O que, por um lado, é positivo porque, efetivamente, permite que o fundo não se desvie demasiado naquele que é o seu objetivo, que é um objetivo muito prudente, um perfil de risco bastante conservador, mas, por outro lado, também adiciona alguma complexidade à gestão. Portanto, nós temos um departamento de risco que analisa todos os emitentes em que nós nos propomos a investir e só depois de ter o ok deles é que podemos efetivamente tomar a decisão de investimento. Portanto, por aí também acaba por nos limitar no tipo de risco que podemos tomar.
É um fundo que, por ser um perfil bastante, de vida média bastante curta, temos muitas vezes muitas posições a vencer e isso acrescenta alguma complexidade no processo de investimento, porque todos os dias temos muito montante que temos de investir em mercado. E é montante que, se não for investido, estamos a perder o custo de oportunidade de ter o retorno extra e, portanto, temos sempre de fazer um esforço diário de investimento e, às vezes, acaba por não ser fácil alocar esse montante e, portanto, por tudo isso, acaba por ter alguma complexidade no processo de gestão diária do fundo. E a dimensão, eu diria aqui, neste caso, ajuda fortemente o fundo. Um fundo de pouca dimensão é difícil ter a carteira diversificada como nós temos. Sim, exato. Isso também acaba por ajudar a conseguirmos alocar o capital, até porque as obrigações, um dos produtos onde investimos, o montante mínimo de investimentos é de 100 mil euros. Portanto, são montantes elevados, montantes que um investidor individual não conseguiria por ele próprio replicar, e muito menos numa dimensão tão diversificada como este fundo tem, que tem mais de 200 produtos ou 200 instrumentos diferentes investidos, cerca de 100 emitentes do setor financeiro, do setor energético, vários setores industriais da atividade económica. Portanto, é um fundo que é bastante diversificado e que seria quase impossível para um investidor singular conseguir replicar. Claro. Tu falavas no início do conservadorismo deste fundo, na escala de risco ser o fundo de mais baixo risco que podemos oferecer aos nossos clientes. Dito isto, acho que é importante também realçar que não é um fundo completamente imune a quedas. E já aconteceu, por exemplo, este mês. Podes explicar um bocadinho o que é que aconteceu e qual é, na verdade, depois o resultado final de tudo isto? Sim, efetivamente é um fundo, como eu já tenho vindo a realçar várias vezes, bastante conservador. De qualquer forma, este fundo, como qualquer outro fundo, tem uma valorização diária em que os instrumentos em que nós estamos investidos são sujeitos a uma valorização diária no mercado e quando há momentos de maior volatilidade, como foi durante este mês de março, por causa do conflito no Irão, o choque nos preços do petróleo levou a que o mercado interpretasse como uma expectativa de inflação muito forte, e isso faz com que tenha um impacto nas taxas de juros que está altamente correlacionado com a valorização do nosso fundo, neste caso uma correlação invertida. Portanto, o aumento das taxas de juros, que foi muito agressivo durante o mês de março, acaba por ter um impacto negativo na valorização destes instrumentos financeiros de taxa de juros. Podemos ver noutras classes, noutros fundos um pouco mais, com um perfil de risco mais arriscado, que essa desvalorização foi muito, muito maior. Portanto, até por aí se vê que o perfil do IMGA Money Market é bastante conservador, mas efetivamente existiram dias pontuais em que a valorização é negativa de um dia para o outro, portanto existiu efetivamente uma perda, mas de qualquer forma são perdas que são rapidamente recuperáveis. Portanto, durante o mês a maior perda que este fundo registrou foi de 0,006%, portanto mesmo uma valorização mesmo muito pequena, principalmente quando comparando com outras classes de ativos mais arriscadas, e nesse dia foi necessário esperar 2 dias para que o fundo recuperasse. Portanto, apesar de tudo, o tempo para a recuperação acaba por não ser muito elevado na sua maioria dos casos. Este fundo também, apesar de é um fundo de curto prazo, mas o tempo de recomendado de investimento mínimo são de 3 meses, e durante 3 meses nunca houve um período em taxas positivas em que o fundo não tenha entregue retornos positivos também. Retornos positivos, exatamente. Falámos inicialmente a quem é que o fundo se dirige, se calhar olhamos agora para outro prisma. Qual é o tipo de investidor a quem este fundo não se dirige, para nós percebermos e não frustrarmos expectativas e pensar que este fundo é para todas as pessoas? Claro, investidores que tenham um maior apetite por risco, neste caso um maior apetite por retorno e consequentemente uma maior tolerância ao risco, efetivamente poderão ter melhores opções, quer oferecidas pela IMGA, quer em mercado. Portanto, como eu já disse, a vida média do fundo é de cerca de 6 meses, portanto, investidores que tenham prazos de investimento maiores, de 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda acima disso, poderão beneficiar de outro tipo de fundos, quer de crédito, quer de multiativos, quer mesmo de ações. Dessa forma conseguem obter retornos um pouco maiores, mas lá está, tudo o que é maior retorno também vem com um pouco mais de expectativa de risco, portanto também terão de ser investidores que terão essa tolerância ao risco um pouco superior.
E para finalizar, e é precisamente nesse ponto que eu queria fazer a ligação, que é, nós temos outros produtos, portanto, não só o Fundo de Mercado Monetário, mas que também se podem adequar a esse tipo de investidores. Falando um bocadinho, se calhar, mais da nossa gama de produtos de taxa de juro, e o que é que temos a oferecer a esses outros investidores que falavas há pouco. Pronto, posso começar. Basicamente, nós estruturamos a nossa oferta um pouco quase em escadinha no que toca ao nível de retorno e expectativas de retorno e também tolerância ao risco por parte dos investidores. Portanto, tendo o IMGA Money Market como a base e como o fundo mais conservador, temos depois o IMGA Liquidez, que também permite, que investe em muitos dos produtos, dos mesmos instrumentos do Money Market, mas numa alocação mais pequena do que o Money Market, e depois o restante da alocação acaba por investir em títulos com uma vida média superior e, portanto, também com taxas de juros superiores e, portanto, com um perfil de retorno maior. Investem em instrumentos que têm um risco de crédito já um pouco maior. Depois, a seguir ao liquidez, temos o euro taxa variável, temos o rendimento semestral, que ainda aumentam ainda mais todas estes potenciais de retorno, quer via taxa de juro com uma vida média superior, quer via em emitentes que oferecem um pouco mais de retorno, dado o seu perfil também um pouco mais agressivo, mais cíclico, em mercado. Outros instrumentos também um pouco mais complexos, mas que ainda assim também conseguem atribuir um maior grau de retorno. E terminamos com o rendimento mais, que já permite um investimento, por exemplo, com alguma alocação a ratings de high yield, enquanto que todos os outros se focam no ratings de elevada qualidade creditícia, e portanto todos estes fundos têm pequenos aumentos na sua expectativa de retorno, que permite que um investidor ou que vários investidores com diferentes expectativas de retorno e horizontes temporais de investimento possam ter várias ofertas nas quais possam investir. Claro. Exatamente. Obrigado, Pedro, pela tua presença aqui. Obrigado também a todos que nos acompanharam neste podcast. Já sabem, não percam a próxima edição e até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.